quinta-feira a gente teve Corinthians e Vitória e o Augusto falou que até sexta estava resolvido o técnico. E mais uma vez caiu no mesmo erro de falar até amanhã, até amanhã, até amanhã. Então vamos ouvir aí o Boa Noite do Macedo, um dia meio complicado aí, mas a gente tem que seguir, né, Macedão? Com certeza, cara. Boa noite, galera que tá assistindo a gente aí. É muito difícil o cara vir nesse momento falar alguma coisa, né, cara? A gente sabe que o Corinthians passa por um momento complicado, né? Um momento de transição. Mas, apesar da melhora que a gente vê na parte administrativa, pelo menos aparente melhora, né? Pagamento de contas antigas, salários atrasados e tudo mais. Na gestão do futebol, o amadorismo de outras gestões segue o mesmo, né? Porque, infelizmente, não tem outra palavra para poder descrever o que está acontecendo agora nesse momento, né? O Corinthians começou a sua gestão, o Augusto Melo começou a sua gestão colocando o Rubão no departamento como diretor de futebol, né? E não contratando o tão dito CEO, né, para tomar conta ali do futebol, o diretor executivo, que até então seria o Rodrigo Caetano, não conseguiu, mas aí deixou o Rubão tomar conta, nada contra o Rubão, nada contra o Rubão, muito pelo contrário, mas claramente não era o cara certo para estar naquele lugar. E aí, cara, todos os erros que foram cometidos nessa gestão no futebol não é responsabilidade das outras gestões, é responsabilidade do Augusto Melo. O Augusto Melo é responsável pelo que está acontecendo no futebol hoje. Pela condição do Mateuzinho, que vinha de graça e depois teve que pagar, inexplicavelmente, né? O cara vinha de graça e do nada o cara veio sem estar com papel assinado, voltou, depois veio mais caro. Uma negociação que custou caro pro Corinthians. A indicação aí do Pedro Raul, que não consegue jogar, salário altíssimo, dizem que é 700 mil reais por mês que o cara ganha. A questão aí do Veríssimo, a questão de liberar o Cássio de graça, a questão de não renovar com o Carlos Miguel sabendo que é liberar o Cássio, é tudo da gestão Augusto Melo. A culpa é da gestão Augusto Melo, não é culpa de outras gestões. Não tem que botar a culpa em outras gestões, porque esses erros no futebol lembra muito o que acontecia nas outras gestões, o amadorismo. E o futebol é onde tem que ter mais cuidado, onde deveria ser profissional as coisas, e não são. E não são. Então, eu espero profundamente que haja alguém lá dentro do clube que pegue o Augusto Melo e fala com ele, pô, cara, é hora de profissionalizar esse futebol aqui. Porque o senhor Fabinho Soldado, ele é a mesma coisa do outro diretor que estava lá, do outro gerente de futebol que estava lá, do Alessandro. É um Alessandro que fala com sotaque diferente. Porque não é possível você ficar uma semana sem técnico. Ô Fabinho Soldado, você não é o fodão do Cifute? Por que ainda não contratou um técnico? Você não é o cara que fazia e acontecia no Flamengo na parte do Cifute? Por que ainda não achou um técnico para trazer pro Corinthians? Não dá, cara. É muito amadorismo. O Corinthians não é um clube pra ficar empurrando com a barriga as coisas. Não tem como ficar empurrando com a barriga. O futebol é o coração. O futebol é o coração. Eu repito, estão realizando coisas importantes no clube, alguns movimentos importantes, sim, estão realizando. Estão pagando as dívidas que não eram pagas, estão pagando, tá legal essa parte administrativa. Agora trouxe o CEO, valorização da marca, com certeza, valorizou a marca, valorizou a marca aí com patrocínios aí mais fortes. Ah, mas não tem patrocínio, mas vai vir mais patrocínios aí sim. Mas a gestão do futebol, meu irmão, ela é amadora. A gestão da base é amadora também. Então ou vocês fazem alguma coisa diferente aí, ou vai continuar com a mesma coisa que era antes. Porque não dá para um clube do tamanho do Corinthians não ter um técnico. Se mandaram o cara embora lá, que demoraram para mandar, porque lá contra o time da Série D no Brasileirão, que passou um apuro desgraçado para passar, para se classificar, ali já viram que o técnico tinha condição. Ali já tem que ser mandado embora já. Mas não, foram empurrando com a barriga, e olha onde nós estamos agora. Olha onde nós estamos agora.
É o seguinte, pessoal. O que acontece? A gente tá lá. Qual que é o problema? Quem tá do nosso lado ali na zona de rebaixamento? Fluminense, Grêmio. São clubes que vão se recuperar. Eu não tenho dúvida que os caras vão sair da zona de rebaixamento. Mas eu não tenho dúvida em relação ao Corinthians. Porque do jeito que tá, não dá. Ou vocês tratam o futebol do jeito que tem que ser, porque o futebol é o coração de tudo. Se não é o futebol, não vai ter dinheiro pra bocha. Se não é o futebol, não vai ter dinheiro pra você ser churrasquinho aí. Não vai ter dinheiro pra piscina. É o futebol. É o futebol que vocês têm que trazer profissionalismo pro futebol. Não dá pra tocar o clube da maneira que está sendo tocado. Não tem como. Vocês têm que olhar pro futebol com mais profissionalismo. Porque na boa, o Fabinho Soldado sendo CEO, é melhor não ter ninguém. Cadê o técnico, meu Deus? Cadê o técnico? Não dá. Ah, tá negociando, já era pra ter contratado. Repito, o Fabinho Soldado não é o fera, não é o carão, não é o do Cifute lá do Flamengo? Por que não conseguiu achar um técnico pra dirigir o Corinthians até agora? Desculpa o desabafo, pessoal. Não, acho que o que você falou é o que tá todo mundo pensando também. Celso Rogério, não acho que o problema é técnico. Nosso time é ruim mesmo, uma vergonha. E aí, Macedão, o que você pensa? Mais ou menos. Eu não acho o time tão ruim, não. Eu acho que o time é falta de um técnico mesmo para organizar a equipe. Eu repito, o nosso time não é para estar na situação que está. O nosso time não é para a situação que está. Não é. Não é. O elenco é bom? Não é bom também, mas o elenco não é ruim para estar na zona de rebaixamento. No primeiro tempo, principalmente, a gente jogou de igual para igual pro Cruzeiro ali. Criou bastante chance e tal. Teve o gol anulado, na minha opinião, erradamente anulado, né? Foi anulado, tivemos gol anulado, mas depois parece que tomou o segundo gol, acabou o time. O time desandou. Por quê? Porque é um time que não tem comando. É um time sem comando. E jogador não adianta, pessoal. Jogador tem que ter comando. Tem que ter um cara com pulso firme ali. Não tem. Não tem esse cara com pulso firme. E esse cara de pulso firme não é o soldado. O soldado não tem esse pulso firme, não. Eu preciso de um técnico de pulso firme. Não adianta também trazer um técnico para ser o amigão. Chega de amigão. O último técnico que a gente teve linha dura foi o VP. E gostem ou não, os caras jogavam bola com o VP. Mesmo sendo outro elenco. Mesmo sendo outro elenco. Então, assim, precisa de um técnico logo para poder colocar esse time nos trilhos. Porque eu não vejo o time tão ruim assim. É lógico, precisa de reforço? Precisa. Necessita de reforço, sim. Mas ele não é um time para estar onde está na tabela. Na minha opinião, pelo menos. O Márcio Vitório falou que o Belo também falou que o técnico provavelmente sai hoje. O Belo é outro cara muito bem informado Sim, também. sim. É o que eu falo pra vocês. O desespero bateu, mas eu disse esses dias, né? Melhor um na mão do que dois voando. Nós estávamos com o Ramon Dias já apalavrado. Tava apalavrado sim. Ramon Dias. Ficaram enrolando por causa do Carille. E a informação que o Samir Carvalho passou, que o Carille avisou que o Corinthians ia pagar a multa, ao que parece, procede. Procede a informação. Então, e é a informação que eu tinha também quando está com o dinheiro para pagar a multa. Já falei para vocês aqui. É que talvez a rejeição do Carille fez com que os caras pisassem um pé para trás, dessem um passo atrás. Entendeu? Entendeu? Talvez a rejeição do Carille perante o Corinthians fez com que os caras tivessem dado um passo atrás. Só que vai fechar com a terceira via. Qual seria a terceira via? Aí que tá a história. Será que vai ser melhor que o Carille? Será que o nome vai ser melhor que o Carille? Vamos aguardar para ver quem que vai ser. Estamos aguardando, na verdade, né? Ou seja, então aquilo que falaram do Twitter, né, que poderiam estar analisando, não é tão longe disso aí mesmo, né? Inclusive, Sim, recentemente, se eu não me engano, sim. quando ia vir o Roger Machado, rolou um negócio desse também. Ele estava quase fechado e o Twitter, né, fez não deixou, o cara não veio. Mesma coisa. É um erro, né, cara? Mostra que não tem pulso. Mostra que os caras não tem pulso. Pois é. Se o cara tem convicção que o Carille é o cara, pô, vai lá e paga a multa do cara e traz o cara logo, irmão. Ah, mas dane-se, cara. Se você tem a convicção que o Carille é o cara pra pegar o time, pra montar a defesa, pra reforçar a defesa, pra fazer com que o time consiga sair da situação que está, vai ficar olhando pra rede social? Pô, aí quer mais amadorismo que isso? É amadorismo, irmão. Ou vocês têm realmente
aquele negócio que eu, né, não vou falar aqui, mas tem que ter convicção, cara. Se eu acho que o Carille é o técnico, é o cara que vai assumir a responsa, vai montar um time forte, vai fortalecer. Então, contrata o cara. Se o meu CEO, se o meu CEO, que é um cara estudado, tá ganhando um salário fudido, fala que tem que ser o Carille, porque no entendimento dele é o Carille, ah, mas dane-se, paga a multa e traz o Carille então, pô. Agora vai ficar nessa lenga-lenga querendo aprovação. Não é eleição, velho. A eleição acabou. É o Corinthians que tá em jogo. A gente tá numa situação dificílima no campeonato. Tem que pagar essa porcaria logo, sabe? Sair dessa situação logo, mas tem que montar um time logo, tem que trazer um técnico. Monta lá do jeito que tem que ser o time lá. Ah, vou jogar feio, que se dane, cara. Tem que sair dessa situação. Eu tô nem aí se vai jogar com 12 lá atrás, vai fazer um gol de cabeça no final do jogo. Eu tô nem aí, velho. O time tem que parar de tomar gol, igual toma. Se não me engano, o dado, se não me engano, é os últimos 5 jogos, tomou 5 gols. Tomou gol nos últimos 5 jogos, 6 jogos. Se não me engano, todos os jogos toma gol. E mais de um Agora, gol ainda. mais Tomando de um gol, vários. agora ficar nessa, mano. Vai ficar nessa. Vamos empurrar com a barriga então? Vamos empurrar com a barriga. Vamos colocar o cara do Sub-17 aí pra dirigir. Não é assim, cara. Futebol é a principal. É aonde o Corinthians tem que fazer. Que é onde é o coração de tudo. Não pode ser tratado de forma do jeito que está sendo tratado. Se o soldado é o cara, então, soldado, você falou que é o Carille, que tem que ser esse cara, então contrata o cara. O dinheiro tem. Eu já falei aqui, repito, tem sim o dinheiro para pagar. Não pagaram até agora porque eu acho que estão com medo da rede social aí, mas que se dane. Se tem a convicção, vai lá e paga e traz o cara. Ô Macedo, mas e o Carille, ele viria ou já chegou a ponto do Carille também duvidar se ele vem ou não? Ter a dúvida. Não, na minha assim, a informação que eu tenho é que a proposta chegou assim pro Paulo Pitombeira, foi dado ok. O Corinthians comunicou que ia pagar a multa pro Carille, pro Paulo Pitombeira, depois do jogo, entendeu? Essa é a informação que nós recebemos. Só que até agora não foi pago. Por algum motivo. E o motivo é a rede social. É a rejeição da rede social. Eu não tenho dúvida que seja isso. Eu não tenho dúvida que não seja isso. Agora, vamos trazer uma terceira via. Será que essa terceira via é melhor do que o Carille? Será que é melhor que o Ramon Dias? Ou vai ser apenas algum para tentar dar uma... Eu espero que seja um cara fudido. Porque se os caras estão com medo da rede social, se trazer o Zanardi, aí vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. E quando o cara é bom, a Tem que rede ser um social cara também fudido. arruma alguma coisa pra falar também, né? Ah, mas Pra é aquilo lacrar. que eu falei, cara. Se eles estão preocupados com a rede social, vai ter que trazer um cara fudido. Entendeu? E outra, se... Então vai lá, quem que é os caras que estão levantando a lebre aí pra não trazer? Não contrata os caras também pra trabalhar aí no futebol, então que os caras são melhor que o soldado. Pra indicar jogador. O pessoal tá Treinador. falando do Odair Helman. O Eu não Odair Helman duvido, aí. cara. Eu Aí não a duvido. rejeição é Ele tá livre, monstra. ele tá livre no mercado. Eu não duvido, cara.